Quarta-feira, né, senhoras e senhores? Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é dia de Conversa de Cerca Podcast, aqui no Notícias Agrícolas. Esse podcast que tem o intuito de trazer gente que sabe mais do que a gente, para a gente avançar nas discussões, avançar nos debates e, claro, pontuar os assuntos que são mais importantes, trazer aquilo que é mais relevante no nosso setor e fora dele, por que não? E até juntando as duas pontas, que é o objetivo do episódio dessa quarta-feira, dia 30 de novembro. Bom, você pode estar acompanhando parcialmente, você pode estar com a televisão ligada 24 horas na sua casa, no seu escritório, mas de algum jeitinho você está ali preenchendo a tua tabela da Copa do Mundo, eu tenho certeza. Mas, Carlinha, tem milhares de coisas acontecendo no Brasil, isso é verdade. A gente vai olhar para a Copa do Mundo, mesmo que a gente não olhe, ela está acontecendo, né, senhoras e senhores? Ela está acontecendo e, querendo ou não, é um ponto ali que está unindo brasileiros, né? Porque somos brasileiros. Um mantra que eu repito neste site, seja nos boletins, seja no Bom Dia Agronegócio, ou seja aqui no Conversa de Cerca, os governos passam e o Estado fica. Somos brasileiros e assim continuaremos sendo. E a Copa do Mundo está aí para provar isso. Isso é fato. E o que está inerente à Copa do Mundo? O seu churrasquinho, né? Porque realmente o consumo de proteínas animais em qualquer país semelhante ao nosso, que tenha costumes parecidos com o nosso, como é o caso da Argentina, por exemplo, que está sofrendo o menor consumo de carne bovina em 100 anos, mas ainda assim também está acompanhando a Copa do Mundo com um bom assado, ali da maneira que dá, né? Da forma como é possível, aqui no Brasil não é diferente. Então, o que eu fiz? Fui chamar um cara que entende pra caramba de mercado pecuário, que é pecuarista ali nos bastidores, como ele mesmo define, que é o Ronald Macuco, grande parceiro do Notícias Agrícolas. O Ronald é analista de mercado pecuário lá da Pátria Agronegócio, e, como eu já adiantei, pecuarista nos bastidores, como ele mesmo se define. Não é isso, Ronald? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. E essa conversa de cerca aqui, ela vai ser interessante. Eu já pulei muita cerca e não é naquele sentido que você está imaginando, você entende? Você que mora na roça, que não pulou uma cerca, você não viveu o agro de verdade. Não ficou preso num arame farpado, né, Ronald? Mas, Bar, eu tenho histórias aí para mais de mérito aí sobre passar debaixo de cerca de arame farpado. Hoje, com essa evolução aí da tecnologia, o arame farpado ele é bem menos utilizado do que no passado, sabe? Mas a gente dava cada rasgada boa no joelho, no ombro, né, Ronald? Era uma coisa excelente. Demais, Carla. Eu acho que assim, quem nunca viu uma vaca leiteira correndo atrás da pessoa, eu acho que ela nunca viveu uma infância na fazenda, sabe? Eu fico triste que hoje as vacas leiteiras estão bem diferentes, sabe? Então, assim, elas ficam até mansas agora, ué. Antigamente não era, não. Tem coçador, tem ventinho, tem caminha, elas estão muito melhor tratadas do que a gente, né? Demais, e com isso veio produtividade, veio tudo junto, né? Então, É foi um verdade. benefício, foi uma reforma, foi uma tecnologia que veio para ajudar, né? Esse, no final do dia, a roça hoje é isso, né? Ela É tá aí para isso, é ajudar o homem isso. da cidade. Ronald, você hoje está em Goiânia, onde fica a sede da Pátria, aí no estado de Goiás, mas você não é natural de Goiás, né? Conta para mim um pouco de onde você veio e como é que você chegou no agro, se você já é nascido e criado na roça. Conta pra gente da onde você veio e por que esse interesse pelo agro e, naturalmente, o seu caminho até a Pátria. Certo, Carlos. Eu sou de registro, sou paulista, nasci em 94, então tenho 28 anos. Minha família é mineira de berço, então, no meados ali de década de 90, minha família muda, divisa Minas com Bahia. Eu vou morar com minha família, com meus avós em 96, eu vou morar com meus avós. Então, nasci em São Paulo, fui morar com meus avós em divisa de Minas com Bahia. Em meados de até os 13 anos de idade, morei com meus avós na fazenda, sempre fazenda, então tem história de fazenda aí, fazenda de café naquele momento na Bahia, leite, gado de corte. Em sequência, em 2014, ali, eu vou para o Pará, morar com meu pai morava no São Paulo até 97, 98, em 2000 meu pai vai para o Pará, em meados de 2004 para 2006 eu faço uma transição da Bahia para morar com meu pai. Então, eu vou para a fazenda novamente. Então, hoje, minha família, toda ela, 100% ali da pecuária, está no Pará. Então, hoje a gente tem fazenda no Pará. Em meados de 2014, eu vou para o Mato Grosso, Sorriso.
vou fazer agronomia, passei no vestibular e vou estudar na capital do agronegócio. E ali o mundo da soja, do milho, da pecuária extensiva, confinada, ela aparece na minha vida com mais frequência, e de lá para cá eu estudei agronomia com foco muito em mercado. E todos os livros, treinamentos que eu pude fazer nesse período da faculdade, eu fui buscar. E de lá para cá, esse conhecimento de mercado ele ficou muito mais claro, e é isso que eu decidi seguir. Claro, pensei muito voltar para a fazenda do pai. Hoje tenho um negócio com o pai, mas não estou presente 100% na fazenda. Eu vou 3 vezes, 4 vezes no ano no Pará, na fazenda. E em 2019 para 2020 eu venho para o Goiás fazer estágio naquele momento ali. Foi um momento de transição, saindo da faculdade, formei e já vim direto. Fiz o estágio, gostaram do meu trabalho e disse que eu tinha que descer para o Goiás, que era um lugar bom, terra que tudo que planta dá, povo trabalhador. Precisava de mais um trabalhador aqui para fazer esse país dar certo. E estou na pátria desde 2020, tocando aí com o Cristiano, o Matheus e os demais da pátria, fazendo acontecer. Então, essa é minha vivência, chegando hoje onde nos encontramos, falando de pecuária, falando de soja, de milho, falando de uma tendência de mercado para o produtor brasileiro. Ou seja, Ronald, você foi falar de um mercado e vai fazer análise e tudo mais, de algo que você realmente vivenciou. Você passou todas as etapas, conheceu diversas faces do Brasil, que você esteve em vários lugares, nascido aqui em São Paulo, aí foi para o norte, foi para o nordeste, aí foi para o centro-oeste, voltou para o centro-oeste. Hoje você faz essas análises, portanto, de um mercado que você conhece e que você viveu. Eu posso dizer até um pouquinho mais ainda. Eu sinto a dor na pele do produtor rural. Hoje eu tenho, Também. Por exemplo, eu tenho bezerro para ser vendido aí nos próximos 90, 60 dias e estou vendo o preço do bezerro desvalorizar mais de 32% em um ano. E em um ano e meio, a gente viu o bezerro, referência CPEA, saindo de R$ 3.200 para hoje R$ 2.400. Então, assim, eu sinto isso na pele de verdade. Então, o que eu trago de alternativa, de solução para o meu cliente hoje na pátria, eu trago para o meu pai, eu uso para mim, muitas vezes, no meu volume que eu tenho que executar no mercado físico. Então, estudar o mercado pecuário, eu tenho até que muitas vezes desvincular a minha realidade no físico para não ficar muito com sentimento, que a culpa é disso, daquilo. Não, no final do dia, o que está acontecendo? É um ciclo pecuário pesando. Então, eu tenho vivência de prática. Na soja, eu até ajudei o Cristiano a plantar. O Cristiano plantou 2 anos aqui no Goiás e eu ajudei ele a plantar. Então, eu vi o que é o sojicultor na prática. Eu fui para cima do trator com ele, fui ser bandeco. Essa palavra aí, você que está na soja sabe muito o que é. Ser bandeco de plantadeira, que é ficar ali atrás vendo se está sendo semeada de forma correta. Então, participei desse processo também, recentemente. Isso, para mim, foi algo assim, a faculdade ensina, mas quando eu vou para a prática, eu vejo como é trabalhoso. Se você hoje vê uma soja, vê um milho hoje sendo uma das potências no Brasil, você não sabe como é árduo o trabalho do produtor na ponta. E aí eu digo na ponta que se pode precificar um trabalho, sabe? Hoje o produtor dentro da fazenda tem feito, vamos dizer, do trabalho dele um movimento muito grande, ganhando mercado cada vez mais, e o norte do país tem aumentado, Mato Piba, Pará e Rondônia, Acre e até a Roraima, crescendo devido à nossa predisposição a trabalhar. No final do dia, quem está na roça, Carla, trabalha muito. Essa é a verdade. Meu pai, por exemplo... Essa é a verdade. Não tem como produzir uma arroba de boi sem trabalho, e é muito trabalho, sabe? É trabalho mesmo, sabe? E é difícil até precificar isso no final do dia, sabe? Ronald, que momento é esse para o pecuarista brasileiro? A gente já viu de tudo acontecer na pecuária esse ano. A gente viu os preços testarem máximas, testarem mínimas, trazerem preocupações para o planejamento. E a atividade pecuária ela é uma atividade de muito planejamento, né? E essa minha introdução aqui sobre a questão da Copa do Mundo, ela faz sentido para ti? A gente tem realmente esse momento onde o consumo sobe um pouquinho mais, né, naturalmente por conta dessas comemorações de final de ano, confraternizações, e isso tudo acabou coincidindo com a Copa do Mundo, coisa que geralmente não acontece. A Copa do Mundo costuma ser no meio do ano, mas por ser no Catar esse ano, final de 2022, terminando ali no meio de dezembro, houve realmente um respiro
para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro, para os frigoríficos aqui do país, com essa chegada da Copa no final do ano? Mudou a dinâmica das coisas? Carlas, eu volto um pouco volto um pouco atrás, até para a gente pegar talvez um reflexo das eleições. E aí a gente olha que o preço de boi vem caindo desde meados de maio, junho, julho, agosto se intensificou, setembro foi vamos dizer, o alvo de vamos dizer, catástrofe, no sentido assim, até de ter desinvestimento do pecuarista, invernista, confinador, pisar o pé no freio de colocar animal no coxo, porque o preço caiu muito. E em outubro a gente começa a ver o fim do poço chegar. Então, assim, houve um incremento de renda direto na fonte, que a política faz isso, distribuição do fundo eleitoral, mais também campanha, e o boi não reagiu em outubro. Agora, na Copa do Mundo, a gente está vendo dois movimentos seguindo muito em linha. Final de Copa do Mundo e festa de final de ano já chegando junto. Então, sim, há um incremento de consumo maior no final de ano. Só que ele vem também acompanhado de uma oferta um pouco menor. Então, devido às quedas de preço, por exemplo, a gente teve preço em março, maio, junho, um preço futuro mostrando para setembro, outubro, novembro, dezembro, boi acima dos R$330 na Bolsa, Praça Paulista. E muitos produtores, vendo aquilo, o confinador acabou não fazendo proteções. Então, houve um desincentivo quando o boi cai. Necessariamente colocar um boi para sair agora em dezembro, um boi para sair em janeiro. Então, fazendo com isso, há uma oferta mais restrita no mercado. E a gente olha pela escala de abate, Carla. Então, assim, há um incremento no consumo? Sim, ele está acontecendo, ele deve persistir até o final do ano. As exportações vêm bem, vem em linha com o que já era esperado. Hoje, carne subindo internacionalmente, hoje então, a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso, internacionalmente e tal. Então, assim, o fator crucial que eu coloco aqui, Carla, é uma oferta um pouco limitada nesse momento. Escala de abate saiu aí de 20, 23 dias, média Brasil, para hoje, trabalhando em casa de 7 a 8 dias, média Brasil. Sim. Então, isso já é um fator que ajuda, muitas vezes, o preço sustentar. A gente viu nesses últimos 30 dias, de final de outubro até agora, em final de novembro, fechando hoje o mês de novembro, a gente viu o boi subindo mais de R$25 por arroba. A gente viu o preço CPEA, por exemplo, trabalhando ali R$268, 270, e hoje o preço do CPEA trabalhando na casa dos 294, 295, para fechamento do contrato de novembro. Então, já houve uma valorização. Os contratos futuros já nos mostram preço para São Paulo para dezembro, janeiro e fevereiro acima dos 300. Então, esse incremento aí já está acontecendo. Ele pode permanecer um pouco mais devido a uma oferta restrita, a China voltando a pagar mais pelo boi exportado e, vamos dizer, o Brasil prosseguindo na cada fase da Copa do Mundo até chegando na final, incrementando ainda mais esse consumo interno. Isso é muito interessante porque, assim, a gente tem essa trajetória que você acabou de traçar sobre os preços. Eu tô até aqui buscando os dados que a gente combinou de comentar, porque realmente essa trajetória ela vai em linha e vai confrontar com aquele primeiro dado que você trouxe pra gente, quando você ainda estava contando um pouquinho da tua história, da queda dos 32% nos preços do bezerro, por exemplo. E você falou desse desestímulo, desse desincentivo que o pecuarista brasileiro sofreu em alguns momentos esse ano. Esse estímulo, esse incentivo, esse fôlego, começa a voltar com essas últimas informações que você deu aqui no finalzinho da sua fala, ou o pecuarista ainda está um pouco mais ressabiado, está um pouco mais cauteloso, a gente troca de governo o ano que vem? Como é que ele consegue começar a redefinir os seus planejamentos diante desses dados que você acabou de detalhar para a gente, Ronald? Eu descreveria o momento da pecuária agora, Carla, como se fosse uma Toyota Bandeirante saindo na lama. Ela está indo devagar, mas está indo, entendeu? O pecuarista, o produtor, ele não vai parar. Ele pode até diminuir a aceleração. Vamos dizer, ele não vai chegar como a Hilux chega hoje, que é a mesma Toyota, mas de 20 anos à frente. Toyota Bandeirante. Ela já entra, a Hilux de hoje, ela já entra rasgando ali e sai lá na frente tranquilo. A Toyota Bandeirante, ela segue ali em linha reta, nada muda a rota dela, mas ela está andando. Então, a pecuária de hoje, Carlos, o momento da pecuária, os preços caíram muito. Isso é verdadeiro. Então,
para quem está no setor, isso vamos dizer, é um momento de margem apertada. Quem está na cria, nesse momento, ele está vendo o custo de produção subiu muito, sal, arame, inseminação, tudo subiu. Mas o preço do bezerro, que é o produto final que ele vende, está vendendo com margens aí de 32% a menos do que um ano e meio atrás. Do que maio 2021, por exemplo. Então, hoje está um ano e meio atrás menos. O que acontece é que se o preço caiu... Isso quer dizer o que na hora dele pensar o plano dele para 2023, Ronald? 2023 não tem Copa do Mundo, tem outro governo, a gente não sabe como vem o Auxílio Brasil, não sabe como ficarão as nossas relações comerciais exteriores, por isso a gente tem ali também alguma atenção sobre as nossas exportações. Ele está mais reticente para planejar 2023? Sim, demais. E aí eu digo demais porque não há uma perspectiva tão clara vamos dizer, de precificação futura. Por exemplo, a soja, quando eu ffalo de plantar soja, quem plantou soja esse ano sabe que a soja para o ano que vem, em média Brasil, vai estar em torno de R$160. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um pouco mais alto, mas médio norte um pouco menos, fechando 160. Então ele tem uma perspectiva. O preço do boi magro caiu. A gente viu o boi magro aí a R$3.400. Hoje, esse mesmo, a R$4.400, boi magro, que é um giro curto que o confinador vai fazer. Coloquei esse animal de 390 quilos dentro de um confinamento para abater ele com 120 dias, colocando ali 580, 550 quilos. Vamos dizer, se ele tem um ciclo curto, ele tem uma perspectiva de preço. Hoje não tem uma perspectiva tão positiva à frente. Por exemplo, o boi trabalhando na 306, ele está comprando um boi magro a 280, 285. Então, ele sabe que tem uma margem, só que não está tão claro que aquilo vai permanecer naquele patamar. Então, assim, a recomendação para quem vai fazer giro curto, Carla, no próximo ano, é que use proteções. Vai ser anos de margens muito apertada, vai ter margem positiva, muitas vezes vai te dar margem positiva porque o boi magro caiu muito, mas faça isso travado, não fica a mercê do mercado esperando se vai ter esse preço lá na frente. E muitos vão dizer, Carla, e eu falo isso que eu ouço isso de cliente meu, muitas vezes de produtor que me liga, mas não tá interessante, mas não tá bom. Perfeito, não tá bom, mas pode ser que você termine o ciclo lá com mais negativo. Eu fiz uma conta rápida aqui para gente falar desse tema, cara. Você perguntou como é que tá a perspectiva. Eu fiz uma conta assim, usando a referência que temos hoje. O produtor rural, eu coloquei ele aqui até para a gente discorrer, e depois quem precisar dessa fonte de dados, eu posso estar passando aí, você compartilhando ou mandando, que é o número do confinamento hoje. Estou pegando a referência às praças paulistas. Pode ser que mude, cara. Pode ser que a pessoa esteja no Goiás, esteja no Mato Grosso. Mas a referência para janeiro, por exemplo, é 305 hoje, tela da B3, boi, referência praças paulistas. As médias do mercado paulista. 305. O produtor rural está colocando um boi no confinamento aí, um boi magro, na casa dos 3.650. Um boi magro, de 390 quilos, por exemplo. Esse produtor rural, com giro, um boi de 390 quilos, com giro aí de 110 dias dentro do confinamento, com um rendimento de carcaça de 56% no final do abate, daqui 120, 110 dias, esse produtor colocou um boi, ou já colocou, que está para colocar, ele vai ter um boi ali com, vamos dizer, um boi no final, com um boi de 560 quilos, que vai dar para ele ali um custo produzido de arroba produzida de R$6.015, cabeça do animal produzida. Ele vai vender esse animal custando ali para ele R$6.300, dando uma margem líquida ou margem operacional de R$290, R$293 por um animal abatido, de lucro por animal. Isso fazendo conta básica, que eu estou colocando um prêmio, protegendo o preço, garantindo para ele que ele vai vender uma arroba lá a 305. Ele hoje tem lucro, tá dando margem aí de 4,8% do capital investido nesses 120 dias. Então ele está tendo lucro por animal em torno de R$290 por animal abatido. Porém, Carlas, essa não é a realidade de muitos que fizeram o confinamento para o mês de setembro, para o mês de outubro, até necessariamente para o mês de novembro. Muitos estão com margens nesse momento, talvez negativa, melhorou agora no final, que o boi voltou a subir em Praça Paulista, mas muito estava já contabilizando uma perda aí de 210, 190 por animal, perda por nesse período, que colocou animal lá em meados de agosto, meados de julho, e não fez proteção. Então, assim, por isso que nesse momento há uma oferta menor, porque
Se o cara tá tendo prejuízo agora, não vai ter incentivo para investir novamente no ciclo. Então, por isso que é uma oferta menor. Então, o que a gente está falando hoje? Para quem está colocando animal nesse giro curto, cara, a margem positiva. É só usar a estratégia. Ou, necessariamente, ele não precisa fazer proteção em bolsa, ele pode ligar no confinamento, no frigorífico dele, já garantir um preço lá da arroba produzida. Ele sabe que o custo de produzir a arroba dele hoje vai estar vamos botar aí uma casa de R$280, Praças Paulista. Se ele vende um boi a 305, por cada animal, vamos dizer, ele está ganhando R$20 por arroba, está ganhando R$22 por arroba, opa, bom, um animal aí de 20 arroba dá R$400, opa, vou fazer o negócio. Então, use os momentos para que não fique à mercê do mercado, porque o que estamos falando aqui é expectativa. Pode ser que o atual governo que ganhou aí, no primeiro mês dele, ele fala de taxar a exportação, e esse claro. boi fica R$15, R$20 na bolsa, trazendo o mercado físico para baixo também. Outra coisa, cara, então assim, eu estou falando aqui do mercado pecuário, olhando para o boi gordo, pro boi gordo, quem está fazendo ciclo curto de boi magro. Já o mercado de reposição, que é o bezerro aí, a gente pode talvez escorrer um pouco mais profundo, porque esse animal não vai ficar pronto imediato, sabe? Esse animal leva 1 ano e meio para ficar pronto, 2 anos de um bezerro de 190 quilos para fazer um animal de 500 quilos. Então, ele tem um ciclo mais longo, então ele tá oscilando no mercado maior, ele tem mais risco envolvido. Tá. Ronald, antes da gente falar um pouquinho da reposição, que eu acho que é completamente pertinente, eu queria entender só um pouco mais sobre essas questões das travas, das proteções para o mercado pecuário, porque muito se fala sobre isso para os grãos, a gente começa a falar um pouco mais com mais força e com mais frequência isso para o café, por exemplo, mas pouco se fala sobre esse mercado de hedge, de opções, esse mercado de estratégia comercial, de planejamento comercial para o boi gordo. Como é que isso funciona? Como é que hoje o pecuarista pode se proteger para passar por todas esses vales e esses picos que o mercado ainda pode apresentar, como você acabou de mostrar aqui para a gente? Perfeito, Carla. O pecuarista hoje, Carla, ele tem 3 formas, vamos dizer, 3 formas básicas, pode ser outras, mas vamos falar 3 formas básicas de negociar o seu boi. Uma delas é com o animal disponível lá no final do ciclo, que seja ele dentro do confinamento ou que seja ele a pasto. Então tá com o animal pronto, liga pro frigorífico, recebe uma ligação, preço X, o preço é 280 na arroba. Opa, vou vender então porque o animal tá pronto. Essa é a forma. Mercado disponível. Tem para soja, tem para milho, tem para boi gordo. Segunda forma do produtor negociar o boi. Muitas vezes ele tem um frigorífico na região, ele tem um animal que ele sabe que o animal vai sair dia 28 de janeiro. Ele sabe que esse animal vai sair lá. O animal vai estar pronto, tá ganhando 1,3 kg ali diário, 1,4 kg, e esse animal até o final lá ele vai estar com o animal pronto para o abate. Ele liga no frigorífico e fala assim: eu quero travar o meu boi com vocês para garantir um preço aqui mínimo. Qual que você está pagando? Eu estou pagando R$300 para janeiro. Perfeito. Ele trava, sai do risco, vamos dizer, o custo da arroba dele para produzir está 280, ele travou a 300, perfeito, está garantido ali, ele está com margem positiva. Quando o produtor faz esse caso, Carla, ele está sujeito a perder dinheiro, deixar dinheiro no mercado, porque se ele travou a 300 e chegar lá no dia, em janeiro, o mercado está 310, ele deixou R$10 por arroba, no animal de 20 arroba, ele deixou R$200, não ganhou R$200, ele deixou no mercado. Ganhou dinheiro, mas poderia ter ganhado mais. Então ele já travou. Muito produtor é receoso em fazer isso, porque acontece 2 movimentos. Ele fica seguro com aquele frigorífico, não pode vender para outro, e já travou o preço dele, não está participando mais do mercado. O terceiro mercado que a gente pode trabalhar, Carla, é o mercado de opções, é usar a bolsa. Referência Praça Paulista B3, que é garantir um preço mínimo. É o que eu comentei anteriormente. A arroba do boi para janeiro está 305. E o produtor quer garantir uma arroba nesse patamar de 300. O produtor quer garantir uma arroba para patamar de 300. Ele vai pagar ali R$4,80, por exemplo, por arroba, para garantir uma arroba a R$300. O mercado está 305, mostrando. Só que ele está garantindo uma arroba nos 300. Ele vai pagar R$4,80 por arroba. O que ele vai fazer, então? Um animal de 20 arroba, tem um volume de 100 animais, um animal de 20 arroba, ele vai pagar R$4,80. Então, ele está pagando ali R$48 para proteger um boi de 20 arroba, nos R$300. Então, tudo que o boi vir, se o boi vir para 280, ele vai vender o boi dele a R$300. Se ele pagou R$4,80, ele vai vender um boi ali com valor líquido para ele, R$295,20.
vai estar entregando lá e vai receber a bolsa, vai receber a diferença. Ronald, e aí? Nessa modalidade, Carla, o produtor está garantindo um preço mínimo. Se o mercado for para 310, 320, ele está 305. Se for para 320, ele perdeu só R$ 4,80 por arroba. Exatamente, certo. Ele vai vender o boi dele com os 320 lá do fechamento. Então, imagine que ele tem ali 320, ele gastou R$ 4,80, ele está vendendo, Carla, ele está vendendo um boi a R$ 315, porque ele gastou R$ 4,80, 315,20. Ele não está vendendo a 380, a 320, ele tá vendendo a 315, porque ele pagou os R$ 4,00, ele perdeu o prêmio. É como se fosse o seguro da caminhonete. Fez o seguro da caminhonete, a caminhonete não bateu, Carla. Então, ele perdeu o seguro da caminhonete. O do boi, da mesma forma. Se o boi não caiu, ele não vai usar o prêmio. O boi subiu, ele vai vender o boi dele mais caro. Então, no mesmo momento, Carla, ele vai executar a venda dele para o frigorífico, o boi dele 320, ele perdeu, vai vender 320, perdeu 5 na bolsa, ele vendeu um boi a 315. Nesse caso, Carla, ele não deixa de participar do mercado. Já no boi a termo, ele deixa de participar no mercado. Sim, então, assim, a recomendação da bolsa, se você faz um mercado a termo com frigorífico, com vários que tem no mercado que fazem esses movimentos do boi a termo, então deixa um seguro de alta para participar de uma alta. O mecanismo da termo, se você fizer um termo, você tem que proteger de uma alta, se caso você tiver consciente, se quiser continuar participando. Então, assim, é muito claro. Você não vendeu o boi, faz o seguro de baixa. Se você já travou o boi a termo para entrega dia 28 de janeiro, faz o seguro de alta. Pega ali R$3, R$4 por arroba e deixa o seguro para participar. Se caso a arroba vir para 320, você continuar participando de uma alta. Então, é o inverso. Se você fez a termo, garantindo um preço mínimo para entrega futura, você faz o seguro de alta. Se você não fez o a termo e está descoberto total no mercado, faça um seguro de baixa. E há liquidez na B3. Para o boi, o bom do boi, Carla, é porque é em reais por arroba. Você, pecuarista, é em reais por arroba. A soja em dólares por saca. O milho é reais por saca também. Então é muito bom. Há uma correlação. Hoje, o indicador CPEA, por exemplo, ele pega boi China, boi comum e faz uma média. Então, assim, a bolsa, que hoje está 305 para janeiro, ela vai fechar igual o mercado paulista. Então, o mercado paulista está 290 de média, por exemplo. Esse mercado o mercado para janeiro está me precificando R$16 acima do que está o paulista hoje, R$16 acima. Então, quer dizer que você, pecuarista, que tem um boi para sair em janeiro, e aí a gente pode puxar para contratos mais longos, tá bom, Carla? O foco aqui está ficando em janeiro até para trazer uma visão mais clara, mas a gente pode jogar isso para fevereiro, para maio, entendeu? Fica a critério do pecuarista, conforme for a necessidade dele de sair boi, sabe? Dentro do seu ciclo. Eu te perguntei quais são as opções, as alternativas, as ferramentas, porque as opções é uma dessas, é um dos caminhos, porque justamente a gente busca, né, Ronald, trazer esse estímulo ao produtor, seja de qual tamanho ele for e qual setor em que ele atue, dessa busca pela educação financeira, por entender que ele pode tratar disso. Hoje, inclusive, no Bom Dia Agronegócio, estava falando do mercado de opções, por exemplo, né, ou dessas seguros de baixa, seguro de alto, próprio RED, para o mercado de algodão. E a gente teve um comentário ali, isso é investimento só para quem quer tirar dinheiro do produtor que trabalha. Eu digo, olha, não, procure um profissional de confiança, porque uma gestão eficiente, planejada, né, um planejamento comercial, é o que vai garantir que você seja diferente, que você se destaque e que você tenha a sua margem garantida. Porque eu já falei em outros episódios sobre outros mercados, Ronald, desse preço místico que a gente coloca para os produtos, né? A soja de R$200, o boi de R$300 mais por arroba, e assim a gente vai. Só que lucro que é bom, a gente põe no bolso e vamos para a próxima, né? A gente não precisa travar toda a nossa produção, a gente não precisa travar todo o nosso boi, a gente pode ir escalonando a nossa comercialização, fazendo uso de quase todas essas ferramentas. É importante que o pecuarista saiba, e o frigorífico também, diga-se de passagem, que esse mercado está buscando intensificar o uso dessas ferramentas, dessas alternativas, para otimizar os resultados da comercialização, né? Certo. Cara, e talvez assim, essa pessoa que falou isso, talvez ela tenha pouco conhecimento do assunto. E vamos pensar aqui no boi, Carla. A gente consegue fazer hoje 330 arroba. Divide 330 arroba por 20 aí, que é um boi, talvez um boi pronto aí, média.
Então estamos falando aí de 18, 16 animais, você consegue fazer. Volume bem pequeno, qualquer pequeno pecuarista hoje, cara, consegue fazer essa proteção. E necessariamente, cara, a gente fala muitas vezes do boi, e aí muitos ficam, mas isso não funciona para o mercado de bezerro, isso não funciona para o mercado de boi magro. Funciona também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho animais no Pará que vai sair em meados de outubro. Animais ali, a chuva no Pará, quem mora nessa região conhece um pouco a região norte, prolonga um pouco mais. Então, a desova dos meus animais ali, a partada desses animais vai ser em meados de outubro, agosto para outubro. Então, eu peguei outubro porque tem liquidez na bolsa, como está muito distante. Referência, eu fiz um seguro para mim, Ronald. Fiz seguro, fiz 2 contratos, não um volume tão grande, mas 2 contratos. Então, coloquei ali de bezerro, um volume de bezerro. Um seguro para proteger boi para outubro 23. Gente, como tá longe, Ronald está falando tão longe, outubro 23. Proteger boi, que a referência vem para as Paulista, não é boi lá no Pará, mas para se cair boi para as Paulista, tende a cair no Pará também. Boi proteger dos 315 para outubro 23 até 290. Eu vou proteger R$25 de queda, Carlos. Então, dos 315 até os 290. Se chegar lá em outubro, o boi tiver 330, positivo, eu perdi o seguro na bolsa, mas vou vender meu animal mais caro no interior, no mercado físico. Se o boi tiver 290, eu vou ganhar R$25 da bolsa. A bolsa vai me pagar essa diferença. E quanto ficou esse seguro? R$7,50. Eu paguei R$7,50 para proteger R$25 de queda no mercado físico. Então, eu estou protegido. Muitos não entendem muito de, Ronald, mas isso não serve. Eu estou falando do meu caso, eu não sou criador de boi gordo, eu produzo bezerro, eu tenho bezerro para sair. Então, assim, isso vale também para o mercado de bezerro, de reposição, e você pode começar com muito poucos, cara. Do boi, 330 arroba, da soja, 450 saca, do milho, 450 saca. A referência do milho, Carla, é Praças Paulista. Então, a B3, que é a referência do seguro, não tem como eu fazer seguro para o Goiás, é seguro B3, referência Praças Paulistas, referência Praças Campina, desculpa, o milho, Praças Campina, não Praças Paulista, boi Praças Paulista, milho Praças Campina. Então, assim, o milho bolsa, se o milho tiver 95 reais na bolsa, e Praças Campina tiver 88, eles vão se encontrar no caminho. Ou bolsa vai cair, ou o mercado físico vai subir. Então, o seu seguro vai ser bom, vai dar certo. Então, assim, recomendo para começar, sabe? Conheça sobre essa ferramenta. A gente não paga seguro do carro para ter o carro roubado, para ter o carro batido, ou para ter o carro avariado, né, Ronald? O nome já fala, a gente paga o seguro para estar seguro. Então, a gente precisa reforçar muito esse conceito. Acho muito, muito importante você trazer em detalhes, trazer esses cálculos, inclusive abrir a possibilidade dessas pessoas entenderem esses cálculos, que eu acho que é isso que vai diferenciar o que eu também falei no Bom Dia Agro hoje. A diferença entre gasto e investimento. Aquilo que em algum momento vai te trazer um retorno é um investimento. Precisa fazer parte do teu custo de produção, precisa fazer parte da tua garantia de renda, né, Ronald? Já se tornou uma parte ali do seu custo operacional. Você precisa colocar isso na conta, porque você precisa começar a se proteger. Hoje a gente já separou os homens dos meninos e vai ficar quem é profissional, a sustentabilidade dos negócios vai passar por todo esse processo de educação financeira, né? Carla, e aí, vamos dizer, vocês hoje, Notícia Agrícola, fala para todos os públicos, soja cotô, milho cotô, quem está no café, então, vocês falam para todos os públicos. E vamos pensar quem está no milho, por exemplo, Carla. É uma safra que vai ser plantada, ou safra verão está em campo já, a safrinha vem logo em sequência a colheita da soja. Pensando para o ano que vem, Carla, custo muito alto. O ano que vem é um ano que o produtor suporta vender milho a 89, 95, 100 reais, mas não suporta vender milho, média Brasil, menos de 60 reais. E é uma realidade para o interior do Mato Grosso, Rondônia, porque tem logística ruim. Mas quem está em Praças Paulista hoje, por exemplo, Carla, tem referência de milho para setembro 23 às 90 reais na Bolsa, que é a referência Campinas. Então, assim, como assim? Você está me dizendo que para o ano que vem, aqui no Praça São Paulo, mais ou menos, praças mais próximas, tem milho a 90 reais? Sim, milho a 90 reais. Opa, uma safrinha pode ser uma grande produção, mas é muito longo, então eu não quero fazer nada no mercado físico, mas eu quero garantir um preço mínimo. Então você já começa, vamos dizer, com uma barra muito mais alta. Imagina você começar a travar um milho, referência Praças Campina para o ano que vem a 88, 89 reais, 90, que é o caso que a Bolsa está dando agora para setembro. Opa! Então isso traz uma tranquilidade. Qual o custo disso?
custo gira em média de R$2 no milho até R$3,50 por saca, para ganhar R$15 de queda. Então, se esse milho que está R$90, ele vir trabalhar nos 75, você pega toda essa diferença. Pagando R$3,50, se for para ganhar 12, você vai pagar R$2,50, se for para ganhar 10, você vai pagar 2. Estou fazendo a estimativa que a gente pode ver. Então, assim, é super indicado trazer gestão. No final do dia, gestão. Eu quero que o produtor, no final do conto, ele faça esse seguro, Carla, mas venda o milho a R$98 se tiver mais para todas as cadeias. E não precisa usar o seguro. Mas se caso o preço cair, usa as proteções. E isso não fica só para o produtor, né, Carla? Isso fica também para o granjeiro, para o confinador, para a indústria em si. Indústria que muitas vezes, historicamente, vê o milho caindo em plena colheita, não foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. A gente teve milho subindo em plena colheita. E muitas indústria de granjeiros viu sua margem sendo esmagada porque não tinha gestão, não tinha uma proteção de preço. Então teve que pagar mais caro no milho, só que não conseguiu repassar isso no produto final, que é a carne, muitas vezes. Ronald, tudo isso, todo esse cenário que a gente acabou de detalhar, ele vai começar a se cruzar também, né? Os ciclos estão sempre se cruzando com a reposição. E você estava ali trazendo essa preocupação em torno dos preços do bezerro, em torno dos preços do boi magro. Recentemente, o CPE soltou uma nota falando que realmente a relação de troca para o pecuarista era uma das piores dos últimos anos. Como é que você está vendo esse momento para o mercado de reposição e quais são suas perspectivas, suas projeções para os próximos meses, contabilizando que temos aí um dezembro onde a gente pode ter realmente um respiro maior no mercado do boi gordo e com essas incertezas que a gente tem para 2023 já na conta, pontos de atenção no nosso radar. Certo, cara. Mercado do bezerro, Carla, eu acho que assim, a tranquilidade que eu quero trazer para o pecuarista o setor teve margens muito interessantes e nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, vamos dizer, o fundo do poço do bezerro foi em meados de 2018. De lá para cá a gente viu o bezerro subindo. Bezerro que era R$1.200, R$1.000 a cabeça, passou a valer R$3.000. Hoje a gente volta, é o ciclo pecuário. Vamos talvez contextualizar melhor. Retenção de fêmea, ela começa a acontecer a partir de 2018. 2018, o maior abate de fêmea da história dos últimos 5 anos aconteceu em 2018. E 2018 para cá, devido o bezerro começar a subir, muito pecuarista foi incentivado a deixar dentro da fazenda vaca e novilha, que essas novilhas está soltando bezerro agora, final de 2021 e 2022. As vacas vêm aí. Então, quem segurou vaca num período de 2018, 2019, surfou as altas de 2020 e 2021. Não está acontecendo agora. Então, a gente está na maior retenção de fêmea, aconteceu no 2021. Retenção de fêmea. O abate de fêmea comparado de macho foi o menor da história em 2021. Já em 2022, no final de 2021, a gente começa a ver isso, tanto o IMEA soltou, como também IMEA Mato Grosso, como também o IBGE soltou esses dados de 2021. Agora, começo de 2022, a gente já vê isso no balanço trimestral, o número de fêmea voltando ali de abate de fêmea 40%, claro que ainda não está no pico, isso deve intensificar para o ano que vem. Então, nessa contextualização, há um descarte de fêmea. Por que há esse descarte? Porque as margens não estão interessantes para quem está na cria. Olhando para quem está querendo entrar, ou quem está no ciclo, tudo indica que o ano que vem vai ser com preços muito estável para essa categoria. A gente não vai ver, talvez não veja valorização na categoria de reposição, e aí bezerro e bezerra entraria nisso, e também um descarte maior de vaca gorda vindo para o mercado no ano que vem, chegando já na sua reta final aí, 2023. Então, assim, para quem está no setor, acredito que nessa reta de ano, começo do ano que vem, será um momento muito bom para começar a olhar para essa categoria, para começar a comprar novilhas boas, bezerro bom para colocar para o próximo ano, 1 ano e meio, 2 anos aí, para surfar as altas do ciclo, que ela deve acontecer, tudo indica, deve acontecer a partir de 2024, 2025. O ano que vem, então, vai ter uma produção maior de carne vindo para o mercado, porque vai ter fêmeas vindo. Necessariamente, aquela volta à máxima, não é porque o governo vai te fazer você comer mais carne, mais picanha. É necessariamente uma produção maior de carne vindo para o mercado, fazendo com que o nosso consumo per capita suba aí 2,5 kg, saindo de 29 quilos por pessoa ano em 2021, 30, chegando a 30 esse ano, e para o ano que vem tudo indica 31,5, 30, quase 32 quilos. Isso é dados que a gente olha de produção dividido pela capacidade populacional. Então, o ano que vem será um ano muito bom, cara.
esse ano eu super indico reestruturar a fazenda, melhorar a pastagem, parte zootécnica da fazenda, melhore isso, pastagem. Compre bons animais nessa reta no ano que vem, para que nos próximos anos você surfe novamente uma boa valorização da categoria de cria. E necessariamente, se a cria está valorizando, para quem comprou o bezerro, o garrote, vai surfar também a alta. E necessariamente tende a participar, Carla, de rentabilidades melhores no setor, coisa que não está acontecendo nesse momento. Nesse momento, o setor de cria está com margens muito apertada e quem não tem, vamos dizer, está muito enxuto, quem estava muito alavancado, está com margem negativa. Infelizmente, porque o custo de produção, a inflação aí tudo, fez com que esse produtor, e o pequeno nesse caso, Carla, o pequeno é o que mais sofre, porque o pequeno, Carla, eu falo isso muitas vezes, de ver isso na prática, o pequeno, o ativo dele, a renda dele na fazenda é bezerro. E quando ele vê o bezerro perdendo quase R$900 por cabeça, ele vê a renda dele diminuir bastante dentro da fazenda. Tá. Ronald, eu acho que a gente tem que fazer também, para entender como é que isso tudo vai se desenhando, a relação não só dos animais, mas a relação da carne bovina com as demais proteínas, né? Porque a gente tem uma diversidade no Brasil, uma acessibilidade às proteínas que é diferente também de outros países. Então, somos um dos maiores exportadores de frango do mundo, mas o frango aqui para a população brasileira, que está adequadamente abastecida, por exemplo, com carne de frango, é uma carne barata, é uma carne acessível, né? A gente não está discutindo aqui as políticas de distribuição de renda, quantas pessoas podem ou não comprar carne. Isso é uma discussão muito profunda, mas a gente fazendo essas relações, né? Carne suína é uma situação semelhante. Como é que hoje a gente pode perceber essa relação da carne bovina com essas outras proteínas e como isso tem impactado no nosso consumo, tanto para exportação quanto interno? Como é que o mercado observa também o caminhar dos preços da carne de frango, da carne suína, para a gente entender também esse mercado do boi gordo e da carne bovina nesse momento? Perfeito, Carla. Acho que eu gostaria de pontuar algo aqui que talvez é um tema muito, vamos dizer que muito ser cancelado por falar disso, mas eu tenho a convicção que o produtor rural, ele não é o vilão da cadeia. O produtor rural não aumenta preço, ele não aumenta preço do boi ou da soja para ter maior rentabilidade. Simplesmente, se hoje o brasileiro na ponta final não está comendo mais carne, não é culpa do produtor rural. É simplesmente porque o poder de compra dele caiu no longo dos últimos anos. E aí eu trago isso, Carla, muitas vezes saindo para fora do país. O chinês hoje não come mais carne porque o brasileiro está exportando mais. Não, é porque ele hoje, internamente na China, ele tem mais poder de compra. O africano está passando fome, eu tenho fome mundial, não é porque o brasileiro não está mandando carne para lá, é porque eles não têm poder de compra. O governo deles não dá, a moeda deles é desvalorizada, eles não têm poder de compra. Aconteceu, e aí para contextualizar na sua resposta, aconteceu na Argentina. Taxa a exportação para sobrar mais carne interna, o que acontece? Desaceleração de produção e, necessariamente, a moeda interna do país cai muito o valor. Então, eles têm que ficar fazendo isso semanalmente, mensalmente, anualmente, porque é algo irreversível. Acontece hoje, Carlos, um movimento, que aí eu digo não só da carne bovina, mas a carne bovina surfa isso. Hoje, o ciclo pecuário nos Estados Unidos é um ciclo pecuário altista. Então, hoje, a arroba no mundo, ela desvalorizou nos últimos meses, que a gente comentou no começo do podcast aqui, batendo um papo sobre isso, que aconteceu, que o preço caiu. Mas não foi só no Brasil. China caiu, a carne caiu mais de 20%, 25% ali no decorrer dos últimos 4, 5 meses. O mundo lá fora, carne desvalorizada. Só que os Estados Unidos, especificamente, está vivendo um ciclo de alta. Eles estão com a carne deles muito alta, o preço para o americano está muito alto, não porque está perdendo valor de compra, nada nesse sentido. O ciclo pecuário deles é a retenção de fêmea no passado. Um abate de fêmea fez com que menos oferta de carne no mercado e eles estão surfando o que nós surfamos aí em meados de 2020 de alta. Então, assim, internamente, há vamos dizer, uma desvalorização da nossa arroba, só que agora, recentemente, a China volta a subir muito a carne internacionalmente. Sim. E se a carne sobe lá em solo chinês, necessariamente eles vão pagar mais pela nossa carne. Vão pagar não só pela carne bovina, mas vão pagar pela carne suína, pelo frango também, até porque fica um poder de compra, tem que melhorar. Então, no contexto geral, Carla, a gente viu isso, hoje o brasileiro, acho que dados aí que você pode falar com mais propriedade, muitas vezes você tem necessidade, o brasileiro hoje tem consumido muito mais carne
de frango do que carne bovina, e não foi isso historicamente, a gente já vem perdendo nos últimos 10, 15 anos, olha aí dados, vem perdendo esse consumo de carne aí, mas por vários fatores. Um deles não tem nada a ver com produção, nossa produção vem aumentando, só que necessariamente houve uma desvalorização da nossa moeda, houve todo um movimento que faz com que também, no final da conta, chegue mais frango, chegue mais suíno, então, no final do conta, eu vou procurar o que é mais barato, né? Então, não há um incentivo, eu digo assim, para o produtor produzir mais, além de preço. Então, não vamos fazer isso com a cadeia do consumidor. Vamos taxar o agro, vamos taxar a exportação para que o consumidor brasileiro coma mais? Então, vamos abaixar o imposto da bola de arame, do sal, para que o produtor produza mais barato uma arroba? Se fizer isso, perfeito. Eu sou super de acordo. Na cadeia toda, mas se não fizer, o produtor rural ele vai produzir menos e aí você vai pagar mais caro no final. E isso tem acontecido ano após ano em países que têm adotado isso. Pensando na pergunta inicial, que era sobre uma competição entre as matérias, vamos dizer, a carne suína, bovina e frango, eu digo assim, no final de contas, o consumidor final, ele faz uma gestão de qual está mais barato, como ele vê. Então, em momentos como Copa do Mundo, eu não vou vamos fazer uma festa de final do ano, uma comemoração da Copa do Mundo, comendo apenas linguiça. Eu vou trazer uma carne, vou trazer um costelão. Então, há um incremento para isso, gente. Então, isso. Assim, não vou usar só asinha de frango porque está mais barato. Não, eu vou diversificar. Então, isso está acontecido em todos os países e acho que cada dia mais vai crescer a demanda por carne suína, por carne de frango e necessariamente por carne bovina também. E isso é muito bom para quem está no setor, porque tem longevidade. Isso é muito importante, até porque, segundo dados aqui do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, e aí a gente traz a questão da Copa do Mundo de novo, e é muito importante a gente lembrar que a Copa do Mundo está acontecendo no Oriente Médio, né? Um país como o Catar, ele é um grande consumidor de proteínas com abate halal, e o Brasil é uma referência quando o assunto é abate halal, né? As pessoas insistem em deturpar tanto a imagem do agronegócio, quando lá fora a gente é muito respeitado. O status das proteínas brasileiras, bovina, de frango, suína, é muito respeitado, é elevadíssimo, e os dados do IFAG mostram que o Catar, que é um dos países consumidores do frango abatido no Brasil, com abate halal, devido ao islamismo, né, a religião muçulmana, mostra que o Goiás está em 5º lugar no ranking nacional de exportação. Primeiro é o Paraná, segundo é o Rio Grande do Sul, terceiro Santa Catarina, ali a região sul, claro, dominando esse cenário, como é normal. Quarto lugar, Minas Gerais, e 5º lugar, Goiás. E aí, o IFAG complementa a sua informação nas redes sociais, dizendo que o Brasil é, de fato, um grande exportador de carne halal, que é a carne que passa pelo processo. Olha só que incrível isso, né? Muitas pessoas nem conhecem esse abate, mas é importante a gente trazer para essa conversa. É o processo de abate que acontece com um corte na jugular, traqueia e esôfago, precisa ser realizado de forma humanitária e respeitosa, para que esteja de acordo com a religião muçulmana. Tem até a posição lá do animal, se ele vai estar voltado para Meca ou não. É uma situação incrível e o Brasil é referência nisso, e isso é valor agregado para o nosso produto, que é um outro ponto importante dessa conversa, que a gente precisa lembrar desse valor agregado que a gente coloca em diversos pontos, em diversas esferas da nossa produção de carnes, seja bovina, suína ou de frango, né, Ronald? Carla, acho que esse é um tema bom para se falar, porque agrega valor na ponta que sempre produziu, mas muitas vezes não foi reconhecida por isso. Sempre, há muito tempo o produtor consegue fazer um animal precoce, mas raramente ele foi premiado com o tão chamado boi China, boi Europa, animal com abate halal, que tem um preço diferenciado muitas vezes. Então, assim, o produtor sempre fez isso, só que hoje ele é reconhecido e ele é bonificado por isso. E quem não produz um animal hoje, vamos dizer, um boi gordo, em menos de 3 anos e meio, por exemplo, ele está com o animal, está tendo, vamos dizer, mais apertada, porque ele está com o animal muito tempo dentro da fazenda que não precisava ter, ele poderia girar mais animais no mesmo ciclo. Então, cada dia mais, há um incentivo de genética no país, e isso tem crescido por todos os cantos. Você entrevista diariamente aqui pessoas que falam sobre isso, pessoas com propriedade que estão no setor. É um mercado que cresceu muito, e eu digo hoje, no Pará a gente produz um animal hoje de qualidade, bezerros PO, entendeu? Animal registrado. Cara, isso era
na minha infância, isso era quase, quem tinha um boi registrado na fazenda era, o que é isso? Fulano trouxe de onde? Trouxe ele de Teixeira de Freitas, eu morava perto no sul da Bahia, trouxe de Salvador, de fulano de tal. Hoje não, hoje a parte de também inseminação melhorou muito. Hoje eu tenho cliente aqui no Goiás que ele fala assim, Ronald, vocês ainda estão usando o boi para fazer monta, rapaz, vai para inseminação, isso é vida ano-luz à frente, cara. Então, isso começa a chegar tendo poder agregado. O mercado, você comentou aí, halal, isso o Brasil ganhou e tem ganhado cada dia mais espaço nesse setor, devido à eficiência, devido à quantidade. Não adianta também ter mercado e não ter produto. Nós temos, o mercado está aí e a gente tem produto para suprir. Então, cada dia mais. Então, assim, o produtor tem feito muito bem isso, Carla. E vai ganhar espaço cada vez mais, e aí tem uma bonificação, quando você fala assim, o Boi China, por exemplo, Praças Paulista, Boi China 305 hoje, como assim, Boi China, quem é, o que é isso? Opa, isso é um animal produzido, um animal em cima do tempo, então tá dando ali 280, 300 reais, em algum momento até um pouco mais do animal comum. Então logo o produtor tá vendo, eu tenho um benefício, eu tenho que fazer alguns ajustes na fazenda para produzir esse animal, eu quero isso. Então, o mercado tende a buscar isso. Se o mercado internacional está buscando por qualidade, o mercado interno também terá que buscar isso, entendeu? Então, logo, vai ficar comum você, brasileiro, vai comer a melhor carne, como tem comido, porque você está pagando por isso. Então, cada dia mais, esse mercado tende a crescer, pensando até numa reestruturação do plantel de animais que a gente tem hoje, Carla. Isso é muito, muito bom de você trazer também, Ronald, porque são esses mitos e verdades sobre o agronegócio brasileiro, né? A gente exporta o que há de melhor e deixa aqui para a nossa população o resto, pelo amor de Deus, né? O mesmo frango que vai para exportação é o frango que abastece as prateleiras brasileiras, da mesma forma a carne bovina, a carne suína, o ovo. E a gente tem ainda essa visão empoeirada, né, ultrapassada e muito rasa da nossa produção, que a gente realmente faz essa segregação, né? Mas não, a gente tem alimento de muita qualidade chegando à mesa do brasileiro pelo brasileiro. E também desmistificando lá aquela situação de que 70% dos alimentos do brasileiro vem da agricultura familiar. Quase que todo o alimento que está na nossa mesa vem da agricultura familiar, que é nada mais, nada menos do que o próprio agronegócio. Só o setor de proteínas animais, a gente falando de suínos e aves, gera ou emprega 450 mil pessoas, o que quer dizer que são 450 mil famílias garantidas diretamente pela produção de alimentos, que é mais agricultura familiar do que isso? Impossível, né, Ronald? Então a gente tem que trabalhar para desmistificar esses números que não vieram de estudos nenhum, né? Vieram do imaginário dos brasileiros que querem, sei lá, né, diminuir a importância de alguns setores. E a gente precisa lembrar que a agricultura familiar, por exemplo, ela está muito embaixo do guarda-chuva do agronegócio. Ela é só uma peça a mais dessa engrenagem gigantesca, né? E que trabalha junto no final do dia, né? Eu acho que sim, total e completamente. Eu convido alguns de vocês, e aí convido mesmo assim, tem um amigo, vai na fazenda desse amigo ver, entendeu? Pede aí, amigo, me leva no final de semana, em vez de eu ficar aqui andando na Faria Lima, na Paulista, me leva para ver aqui como é que é a sua fazenda, entendeu? Tem que entender uma fazenda. Fazenda hoje, ela é uma geração de riqueza tão grande, no sentido de riqueza social. Eu digo assim, quem está na fazenda hoje, ele sabe o que é produzir uma alface, produzir uma soja, porque o caseiro lá vai ter uma horta no fundo da casa dele, entendeu? No fundo do retiro. Então, assim, e aí? Você vai falar o que desse agro que produz com tanta eficiência e muitas vezes há no setor, e sempre vai haver, aqueles que comete algum crime ou que faz alguma coisa errada, como há em todos os setores, e esse tem que ser penalizado, mas não julgar a cadeia toda, sabe? Eu fico, muitas vezes, na conversa hoje, a gente entra em alguma sala de reuniões, que alguns amigos da Faria Lima, eles falam termos que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, entendeu? É de 10 palavras que eles falam, 7 são em inglês. Não porque eu não sei falar inglês, mas necessariamente que aquela reunião era para ser em português. Mas ele
trouxe tanto termo ali de florear o pavão, como se diz, que eu não entendo. Será que nós do agro estamos floreando demais o pavão para eles da grande cidade? Será que nós estamos falando termos diferentes? Será que a gente está... não, porque a soja tal é o vilão do desmatamento, será que o boi... Não. Será que nós estamos falando... Se tiver, grite para a gente de uma forma, ou a gente precisa melhorar a forma de nos colocar. E aí eu digo... Quando eu digo a gente, é todo o setor, sabe? É desde o produtor rural até a empresa que atende o produtor rural, que compra sua soja, que compra seu boi. Ela precisa deixar isso claro. Não é apenas o agro é top, o agro é tech, não, mas como é que essa cadeia se desenvolve? Quem são o meio do elo aí que está acontecendo? Porque lá na ponta há vamos dizer, um bater de pano, que a gente fala aqui, quem está na área da pesquisa fala, vamos bater o pano ali para ver se tem lagarto. Então, tá batendo muito produtor do pano, porque o produtor está sendo o grande vilão dessa cadeia, que não é. O produtor produz porque aquilo traz uma rentabilidade para ele, porque senão ele vai deixar de produzir. E aí você vai ter que produzir por ele. Não sei outra forma. Acho que o produtor planta, coloca soja porque ele acha bonito aquilo, não. Porque aquilo é rentável. O dia que não for, ele vai largar e vai mexer com indústria na cidade, entendeu? Então, assim, é igualmente a indústria. Se a indústria não tá dando margem, a indústria vai quebrar, vai sair do mercado. Então, o produtor tem sido cliente ao longo desses anos e eu acho que tem sido penalizado por isso, Carla. Ai, Ronald, olha, eu adorei receber você aqui no Conversa de Cerca, adorei essa sua reflexão final. Eu acho que eu falo muito sobre isso aqui, de falar a língua do produtor rural, né? E se a Faria Lima não está entendendo o que a gente está falando, que nos peça para falar de novo, pergunte, questione, né? Mas não julgue. O importante achei sensacional essa reflexão. Ronald, pergunte, Faria Lima, o que vocês querem saber da gente? Vocês querem vir conhecer? Eu falo muito sobre vamos trazer a Faria Lima para o nosso cercado, porque as nossas informações, a gente já tentou furar a bolha, ela é muito maior do que a nossa, muito mais rígida, então pode ser mais difícil. Mas a gente quer que eles furem a nossa bolha e eles cheguem aqui para conhecer o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Então, essa sua reflexão, assim, acho que ela complementa muito bem a nossa conversa. A gente só atesta, né, Ronald? As pessoas que vivem o agronegócio como nós, a gente consegue atestar o que a gente está falando. São dados, são números, são estudos, é a Embrapa, é a Conab, são as instituições que demandam os produtos brasileiros, né? Porque a gente tem, por exemplo, essas instituições halais, né, desse abate halal, elas são muito rigorosas. O boi que é enviado para a China, muito rigoroso. A BPA, Associação Brasileira de Proteínas Animais, a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, são lideradas por grandes nomes do agronegócio brasileiro, né? E que vão garantir também, junto aqui, por exemplo, a gente tem uma economia muito organizada no sentido dos setores da economia serem organizados, né? Como, por exemplo, a Associação Brasileira dos Supermercadistas. Então, essas associações, elas precisam conversar mais e precisam comunicar melhor a produção de alimentos, a produção de fibras e a produção de energia. A gente falou aqui de comida, mas a gente pode passar mais uma hora falando de algodão, por exemplo, a gente pode passar mais uma hora falando de energias. A gente está numa imensa crise energética, numa imensa crise alimentar, e o Brasil é parte da solução para ambas. Então, quer dizer, a gente precisa comunicar melhor, e eu gosto muito de ouvir gente que nem você, que usa o exemplo da Toyota Bandeirante, para mim, o ponto alto, e a gente consegue chegar, a mensagem consegue chegar até o interlocutor. Isso é muito importante, viu, Ronald? Então, obrigada por aceitar meu convite, por aceitar bater esse papo comigo. Espero que você esteja mais vezes conosco aqui no Notícias Agrícolas, seja no Conversa de Cerca ou em qualquer outro quadro que a gente tem aqui, porque você é uma pérola do nosso agronegócio, viu? Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigado a todos. E me coloco sempre à disposição. A equipe Pátria sempre à disposição para vocês aí, para bater um papo de mercado, trazer informação. E que esse ano, e o ano de 2023, seja um ano abençoado para o setor agrícola, que Amém. A gente possa ter não apenas coragem de trabalhar, mas ter também incentivo do governo para que o trabalho seja valorizado e reconhecido. Acho que que Deus nos abençoe para o ano que vem. Amém, que assim seja, meu amigo. Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti, para a Pátria, para todo o time de vocês. Obrigada mais uma vez e a gente se vê numa próxima. Bom restinho de semana para você e vamos levar essa mensagem para longe. Obrigada, Ronald. Um abração para você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Senhoras e senhores, quando eu chamei esse garoto para fazer esse podcast, assim, eu escolho as pessoas para estarem aqui, né, pelo que eu aprendo com elas. E eu conheci já o potencial todo do Ronald quando ele era estagiário na Pátria. Eu conversei muito, né, com o Matheus, que é um dos diretores da Pátria, sobre o perfil do Ronald enquanto ele era estagiário, e de fato, o que a gente pôde perceber, né? Logo no começo, o Ronald é super novinho, nasceu em 94, né? Então, percebam, né? Não tem medo de trabalhar, que coisa boa, né? E pensem, viu, essas pessoas das novas gerações que não têm medo de trabalhar. Conversei com o seu Alcides Torres também, um dos grandes nomes da agricultura, da agropecuária brasileira, na minha modesta opinião, né? E é muito interessante porque ele falava justamente sobre isso, né? As novas gerações, elas vieram com esse defeito de fábrica. Elas querem muito em pouquíssimo tempo com um trabalho moderado. E aí você tem esses fenômenos, assim, né? Costumo dizer que são esses fenômenos, como é o caso do Ronald, que traz esse mercado do boi gordo completamente detalhado, daí vai juntar com a produção, vai juntar com a copa, vai juntar com a roça, vai juntar com o pecuarista, com o frigorífico, com o mercado na B3, e é isso que você precisa fazer. Unir pontas, né? Juntar essas informações, porque no final das contas é gestão. Cada um tem a sua, cada um tem o seu plano comercial, o importante é você fazer, colocar na prática, e aí você pode consultar o time da Pátria ou os profissionais da sua confiança para estar inserido nesse novo agronegócio, nesse novo modelo do agronegócio. A gente fala de tecnologia, a gente fala de pesquisa, de inovação, de startups, agtechs e tudo isso que a gente tem à disposição, mas a gente não pode deixar de fazer o arroz com feijão, que é gestão, proteção de risco, redução de exposição ao risco, né? Seja para o que for. Então, esse é o objetivo sempre deste podcast, né? De trazer mais, né, conteúdo para que você possa ser efetivamente porta-voz de si mesmo, como é o nosso lema por aqui. E também por isso que está conosco no Conversa de Cerca a Agrivale, que quer fazer parte dessa transformação e vai fazer parte dessa transformação um processo de mudança, de adoção de boas práticas na sua propriedade, porque as práticas que a gente já conhece, né, elas são insuficientes para nos levar adiante e para promover essa transformação. Por isso eu fui buscar aqui a minha colinha dos 4 pilares importantíssimos dessa transformação que a Agrivale está promovendo, que é revitalização, proteção, potencialização e ativação. O estímulo vem, claro, do biológico, da natureza, daquilo que é natural. A natureza nos traz muitas soluções e é isso que a Agrivale está propondo. Tem um QR Code aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e buscar mais informações, ou, claro, você pode buscar mais informações nas redes sociais da Agrivale, @Agrivale Brasil, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. Ou você pode acessar o site da Agrivale, agrivale.com.br. Lembre-se, Agrivale com 2 L's de laranja, tá? Então, ó, agrivale.com.br ou @agrivale com 2 L's Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Ali tem tudo para você fazer parte dessa evolução, dessa transformação com o uso dessas soluções, dessas tecnologias que a natureza te propõe e a Agrivale te convidando a fazer parte desse processo, tá certo? Quarta-feira que vem a gente se vê novamente aqui no nosso Conversa de Cerca Podcast. Até mais.